Olá pessoal, paz a todos. Quero tratar de um tema segundo a Bíblia, que é um tema bem vasto, mas quero numerar com base nesse tema sobre 5 coisas que segundo a Bíblia escravizam. Todos nós sabemos que quando falamos de escravidão, lembramos logo do pecado, que de fato ele escraviza o ser humano. Mas biblicamente nós sabemos que existem outras coisas que escravizam. E analisar a Bíblia, nós vemos não somente essas 5 coisas que vou aqui numerar, mas que também existem outras. Porém, talvez, quem sabe, em outro vídeo eu possa trazer outros exemplos, mas quero me deter apenas 5 exemplos aqui neste vídeo e compartilhar com vocês. Lembrando sempre que Pedro falou na sua segunda epístola, no capítulo 2, no verso de número 19. Pois na parte B do versículo ele vai dizer: pois o homem é escravo daquilo que o domina. Pedro está relatando que tudo aquilo que domina o homem, isso faz com que o homem seja dele o seu escravo. É com base nisso que nós sabemos que tudo aquilo que o homem passa a ser dominado, ele vira escravo de algo, de alguma coisa, de alguém. E quero aqui enumerar 5 coisas que, biblicamente falando, nós vemos que o homem pode tornar-se um escravo. E talvez você não ouve muito falar, mas que está nas Escrituras. A primeira coisa que a Bíblia fala que o homem pode tornar-se escravo está em Provérbios, no capítulo 6, no verso de número 2. Provérbios 6:2 diz: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. A primeira coisa que a Bíblia fala sobre que pode escravizar o ser humano é a preguiça. A preguiça, como a Igreja Católica Romana fala, é um dos 7 pecados capitais que ela tem, né? Como um dos 7 pecados capitais, mostrando a sua relevância que esse pecado tem. E de fato a Bíblia fala que ele escraviza o ser humano. Como assim que escraviza? A preguiça escraviza. Algo que aparentemente é bom, é confortável, porque alguém que está em preguiça não quer trabalhar, não quer exercer sua função, não quer mover-se em algum propósito, em algum objetivo. E é justamente por isso que levará ele à escravidão. Porque uma vez que ele não se propõe a fazer nada, a deixar a preguiça dominar seu coração, a sua mente, e não produz nada, isso fará com que ele fique na sua necessidade, fica na dependência de alguém. Uma vez que você está na dependência de alguém, vive totalmente necessitado dos outros, você está escravo da bondade e da vontade dos outros. Está escravo dos seus próprios desejos, porque você vai desejar e nada vai poder alcançar. Ainda em Provérbios nós vamos ver que a preguiça faz com que o homem deseje, mas não alcança. Porque não adianta apenas desejar. Ela também é necessário a gente arregaçar as mangas e pôr em prática e trabalhar para que nós possamos alcançar aquilo que há de melhor às nossas vidas, segundo a bondade de Deus sobre nós. A segunda coisa que a Bíblia fala sobre escravidão está ainda em Provérbios, no capítulo 22, no verso de número verso 7, onde o texto fala: o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Nada mais escraviza do que alguém que anda endividado. Alguém que está endividado está escravo, está dependente das circunstâncias da vida. Está escravo porque ele não vai conseguir dormir bem, não vai conseguir pensar perfeitamente, agir perfeitamente, além de que será cobrado consequentemente, corriqueiramente. A pessoa que vive em dívida, ele não tem como agir com total liberdade em direção ao seu propósito, a seus planos de vida. Por isso que Paulo vai falar em Romanos que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Porque uma vez que alguém vive endividado, ele está com problemas graves. Esse problema levará ele à escravidão, a vida escrava, sem ter liberdade de pôr em prática seus planos, seus propósitos. Então o conselho da Bíblia para nossas vidas é que a primeira coisa, alguém que está endividado, é tentar, acima de tudo, pagar suas dívidas. Tentar viver numa vida
onde você não venha depender de alguém, uma vez que você esteja pedindo emprestado, seja uma instituição financeira, seja a uma pessoa, amigos, familiares. O propósito é pague aquilo que você deve, para que você tenha liberdade de seguir em frente com a sua vida, sem estar preocupado com essas situações, e ter a liberdade de pôr em prática aquilo que você deseja, que almeja, e trabalhar de cabeça erguida, porque isso vai tirar o seu sono, vai deixar você viver num tipo de escravidão, minando as suas forças, minando os seus sentimentos, seus pensamentos, que não vai ser nada favorável a você e a sua família. A terceira coisa que a Bíblia fala sobre escravidão, que pode escravizar o homem, é a bebida, né? É um dos exemplos talvez mais claros no nosso dia, ao nosso redor, que nós vemos muita gente escravo desse mal. Em Provérbios, capítulo 20, verso 1, diz assim: o vinho é zombador, a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar, se escravizar por eles. Então, o que a Bíblia está mostrando é que não é um ato de sabedoria ser viciado, ser escravo da bebida. E infelizmente muitos são escravos da bebida, e você talvez conheça alguém que, por tanto ser escravo da bebida, às vezes já amanheceu o dia, já corre para um bar, um lugar que possa saciar esse seu vício, que levou ele a estar totalmente escravo, não consegue se libertar deste mal. E essa escravidão às vezes causa problema não só para ele, assim como todos esses outros fatores aqui que já falei, todos esses atores que levam o homem a se tornar escravo, causam problemas não somente para eles, mas para aqueles ao seu redor, sua família, sua esposa, seus filhos, suas pessoas ao redor, sem falar da sua vida espiritual, como também é afetada através desses problemas. Então, fique longe da bebida, fique longe daquilo que pode escravizar você. A Bíblia está dizendo que não é um ato sábio se embriagar-se, ser dominado pela bebida. Então isso pode escravizar a sua alma, escravizar a sua mente, o seu coração. Essa é a terceira coisa que a Bíblia nos fala sobre que pode escravizar o homem. Infelizmente, você conhece muita gente. Se você que está me ouvindo é uma dessas pessoas, saiba que Jesus pode te libertar deste mal. A quarta coisa que quero falar com vocês é o dinheiro. A quarta coisa que pode escravizar o homem é o dinheiro. Mateus 6, verso 24, Jesus vai falar que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Porque não que o dinheiro ele é mal em si, mas a Bíblia está nos mostrando que ele compete com Deus para alcançar o nosso coração. Uma vez que o dinheiro torna-se teu senhor, você passa a ser escravo dele, e o dinheiro, a Bíblia nos mostra que é um péssimo senhor. Ele não pode dominar o nosso coração. Como o apóstolo Paulo fala, o dinheiro é a raiz de todo, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Então quando alguém vive amando o dinheiro, ele vai se tornar escravo do dinheiro. O Salomão vai falar em Eclesiastes que aquele que ama a sua renda nunca se fartará. Porque alguém que é escravo do dinheiro, ele sempre vai querer mais dinheiro. E vai esquecer outras coisas da vida. Vai esquecer que precisa buscar a Deus, que precisa da sua saúde, seus relacionamentos familiares, seus relacionamentos sociais, de tantas outras coisas, que o dinheiro vai escravizá-lo na ânsia de ganhar mais e mais, e não vai perceber o quanto que está escravo. A Bíblia nos mostra que o dinheiro não é algo mau, mas uma vez que nós deixamos ser dominado por ele, torna-se algo penoso, maligno, que pode causar grandes estragos na nossa vida. A quinta coisa que eu trato com vocês aqui sobre esse tema é o medo. O medo, ele pode escravizar. Romanos capítulo 8, verso 15 fala que pois não, vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para ter medo.
Paulo, falando aos irmãos e aos romanos, falou sobre o espírito que eles tinham ao não conhecer o evangelho era um espírito que trazia um medo, que os escravizavam. E o espírito de medo traz escravidão, porque vai limitar o homem, vai tirar dele a possibilidade de ir mais além, vai deixar ele impossibilidade de acreditar que pode alcançar coisas maiores, que pode ir mais além, porque o medo vai minar suas forças, suas capacidades, seu potencial. Paulo, ainda em 1 Timóteo 1,5, vai dizer que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É esse espírito que nós precisamos ter para enfrentar as lutas da nossa vida e enfrentar os medos para não ser escravo dele. Essas são 5 coisas que podem escravizar o homem e que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração, para que nada disso alcance você, que você tenha liberdade de ver uma vida plena em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal, se esse vídeo foi útil para a sua vida, compartilhe com alguém, que Deus possa abençoar a sua casa, a vida do seu vizinho, do seu amigo, em nome de Jesus.